Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos, né? A gente nunca sabe quando vocês vão estar assistindo essa gravação. E hoje eu estou aqui com o Reinaldo Cima, que é o CTO e CIO da MRV. A MRV é a maior construtora da América Latina e atua em mais de 160 cidades no Brasil e agora em 4 estados nos Estados Unidos. Rinaldo, muito obrigado e é um prazer para você. Bom dia, porque a gente está se falando ainda na parte da manhã, né? Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Ótimo. Reinaldo, começando quando eu penso em transformação digital, as 8 perspectivas, quando a gente olha clientes, consumidores, né, dados, tecnologia, inovação, mudança no modelo de negócios e tudo, e por aí vai. A MRV, a gente faz check em todos os itens, né? Então, a minha pergunta é, como é que essa cultura, como é que é criar essa cultura de sempre estar inovando e sempre estar pensando aí na transformação digital? Eu nem chamo de transformação digital, né? Chamo estado perpétuo de transição, né? Então, vamos estar sempre nos movendo em direção à transição. Não, bacana, Ricardo. Eu acho que está no DNA da companhia usar a tecnologia como agente transformador, né? E se você olha a história da MRV, que está com mais de 40 anos, você percebe que ela foi inovadora em vários aspectos, né, de tecnologia construtiva, né? Basta ver aí, por exemplo, a parede de concreto, que se você tiver curiosidade, basta olhar aí parede de concreto MRV, você vai perceber quanto industrial se tornou o processo de construção com a MRV e o quanto de tecnologia embarcada. Para você ter uma ideia, a gente consegue construir uma unidade, né, em questão de dia, né? 4, na verdade, né? Porque as formas elas conseguem produzir mais de uma unidade, né? Já tem todo um aparato de kits aí que se aproxima muito a uma empresa de montagem, né? Essa vocação para usar a tecnologia como agente transformador, né, ela, a partir aí de 2010, 2007, para ser mais exato, com a abertura de capital, ela começou a canalizar também para esse lado é, da tecnologia digital, né? E eu comento que a gente começou com os fundamentos, né? A gente começou a preparar os Legos, né? Com um bom RP, com um bom CRM, um bom BPM, depois com toda a parte cloud, toda a parte de data analytics, de inteligência artificial, para construir aí o que se tornou o fator é, fundamental, né, para promover a transformação digital. E isso acompanhou também um movimento com as pessoas, né? Ao mesmo tempo que a gente foi construindo esses Legos, a gente foi montando um time multifuncional, né? A gente começou a falar sobre Agile aí em 2012, mais focado para desenvolvimento de software, né? E o foco nessa época era produzir um software com mais qualidade, mas já seguindo aí a ideia de você fazer entregas rápidas que gerassem valor rápido. Esse movimento, né, eu acho que foi fundamental. A gente construiu uma destreza digital aí através de pessoas tanto da TI quanto do negócio, e foi fundamental para a flexibilidade, para arquitetar soluções, para desafiar os modelos existentes, né? Aí vem 2015, 2016, acho que o mundo inteiro passou por essa mudança de mindset, e essa mudança de mindset aconteceu tanto no nível de execução, quanto no nível tático, quanto no nível estratégico, né? A gente vê em 2015, 2016, o CEO, né, nosso CEO vai para, o Rafael Menin vai para o Singularity, né? E ele volta com um desafio, né? Se alguém tem que uberizar o setor, que sejamos nós, né? E daí abre uma discussão, né? Como fazer isso?
E eu lembro que a gente começou exatamente olhando a jornada, né? Se a maior empresa de transporte não tinha carro, se a maior empresa de hotel não tinha hotéis físicos, né? O que seria do mundo da construção? Né? E aí entra a nossa jornada naquela época, era uma jornada tradicional. Né? Você tinha o processo de compra do terreno, depois você ia lá, fazia o projeto, aprovava na prefeitura, lançava, produzia, vendia, e quando ficava pronto, entregava para o cliente e transferia o cliente para o agente financiador, no caso, a Caixa Econômica Federal, quase sempre. Né? E olha que o mercado usa ainda o termo desligamento, né? Você desligava o cliente. Né? E aí vem esse conceito de uberização, né? E a gente começa a pensar que, espera aí, se o nosso produto ficar pronto e o nosso cliente passa a ficar mais de 50% do seu tempo literalmente dentro dele, será que o lugar da transformação digital não está na experiência pós-entrega? E aí a gente começa a construir a nossa plataforma habitacional digital, que culmina aí com um movimento aí de, em vez de você produzir para vender, a gente passa a produzir para alugar. Aí nasce a Lugo, que é uma startup, que hoje é uma empresa bem estabilizada, né? Quem tiver curiosidade é só procurar por Lugo, luggo.com.br. Aí você vai perceber que, além de fazer o aluguel totalmente digital, uma assinatura digital, usando DocuSign, quando o cliente muda, ele muda para um empreendimento totalmente de aluguel. Né? A gente não tem mais aquele empreendimento híbrido. Né? E nesse empreendimento ele passa a ter acesso a uma série de produtos e serviços, como carro compartilhado, lavanderia compartilhada, mini mercado, coworking, enfim, uma série de produtos e serviços que mudam substancialmente a experiência dele em relação à casa, a ponto de você começar a criar novos negócios a partir daí. A gente cria um mundo da casa, que é um marketplace que é focado nesse cara. E aí começa, eu acho que essa grande transição, né, cultural, né, da empresa olhar para o digital como também um agente habilitador de novas oportunidades de negócio e de novas maneiras de entregar mais valor e mais experiência para o cliente. Para mim, eu acho que o fator cultural, né, ele se montou ao longo desse processo, né? Se construiu desde 2007, 2009, quando a gente colocou o nosso RP, né? Até hoje, quando a gente discute aí o mundo da casa. Mas se as pessoas que estão envolvidas não tiverem essa mentalidade, fica mais difícil. Reinaldo, deixa eu só entender. Então, vocês tinham um modelo tradicional, fazendo um resumo de tudo isso, dessa aula que você nos deu aqui agora. Então, você tinha um modelo tradicional de compra e venda de apartamento, aí vocês criaram uma startup também para fazer aluguel de apartamentos, e dentro desse serviço, vocês têm um ecossistema que ajuda é, aluguel de carro, supermercado, enfim, uma infinidade de produtos que você oferece dentro dessa startup criada que faz aluguel de carro, de casas, é isso? É uma parte disso, você resumiu bem, Ricardo. É uma jornada bem bacana, né? Eu vou fazer uma analogia aqui, né? Porque a gente usa muito. Se você pega, por exemplo, o Samsung, o hardware Samsung, você precisa de um sistema operacional, que é o Android. Você pega o hardware da Apple, você precisa do iOS. Qual que é o sistema operacional da casa? Qual é o software que opera o hardware no caso da construção? E foi nesse conceito que a gente se espelhou. Né? Seja para o processo de venda, para ser um processo de venda ou aluguel totalmente digital, que aí a gente foi muito na linha do e-commerce, das plataformas, mas depois que você efetivamente entrega o seu produto, né, a gente acredita muito que o software que opera o hardware
pode agregar muito para o cliente, para a experiência do cliente. Imagina você que compra uma casa e para ter uma nova experiência na casa, você precisa comprar uma nova casa. Não é o caso quando você compra uma casa onde existe um sistema operacional que muda a cada dia. Então, fizemos uma parceria com a Omo, a lavanderia compartilhada, né? Pronto, a gente instala esse equipamento, vamos dizer assim, né, que é a lavanderia compartilhada no empreendimento, colocamos isso dentro do software e já está disponível como uma nova experiência para o produto. Esse software que opera o hardware foi adquirindo uma série de possibilidades, né? Aí aparece o mundo da casa, que é esse marketplace, mas existem outras coisas aí no forno que a gente está pensando. O que eu vejo de mudança de mindset, da transformação digital, primeiro, a questão de sair daquela realidade de projeto, né, que a gente viveu, né, muitos anos aí. Eu passei boa parte da minha vida, eu fui PMP, né, pelo PMBOK, né, pelo PMI, que você tinha um projeto que tinha começo, meio e fim, que você fazia de tudo para ele terminar dentro do prazo, dentro do escopo e dentro do custo, né? Para ir para uma realidade de produto, né? E o produto ele passa a ser algo que não termina, né? Só termina quando não faz mais sentido, né? E aí, com entregas contínuas, né, a gente usa muito o conceito de OKRs, né, olhando os resultados, a gente define qual é a nova funcionalidade que a gente vai investir ou crescer, ou aquela que não está dando certo, a gente pivota, como dizem as startups, né? Essa mudança de projeto para produto, né? E também sair um pouco daquela visão de analista funcional, analista técnico para designer, né? UX, researcher, design para fazer uma imersão funcional, para discutir experiência, para depois discutir desenho técnico da solução e aí sim criar MVPs e evoluir. Essa para mim foi a grande virada de chave. E isso é um ponto super importante, né, de você ter essa mudança do mindset, né? E você precisa estar constantemente aquela história de testar, experimentar, testar rápido, né? E uma coisa que eu percebo no mercado, né, que você está mencionando, é a jornada do cliente. Eu ouvi muito você falar da experiência do cliente. As empresas que fazem sucesso, elas focam muito nessa jornada. Como que eu faço que essa jornada seja melhor, seja mais... Ele resolva seus problemas de forma rápida e como você falou, digital, né? Uma pergunta que eu faço é complicado você comprar uma casa no digital, né? Você comprar, fazer uma compra e-commerce, um tênis, um champanhe e tal, é uma coisa. Mas você comprar um apartamento, uma casa no digital, precisa realmente mudar o mindset e o convencimento, o engajamento do cliente é muito forte. Como é que foi essa jornada? Como é que foi o convencimento do cliente para que ele pudesse comprar? Eu não sei se vocês já estão usando NFTs, blockchain, ou já estão no metaverse. Queria que você contasse um pouco dessa jornada do cliente para o digital. Então, Ricardo, eu acho que a gente quebrou muita pedra e muita cabeça nesse processo. Primeiro, conceitos, né? Assim, a venda 100% digital para imóvel, eu não sei nem se a gente quer, para ser bem sincero, né? É impossível pensar num ambiente de compra e venda de imóveis sem a figura do corretor. Ele realmente tangibiliza o produto, facilita, explica. Ele é o cara que faz o sonho acontecer, né? E ele tem muita participação nisso. E eu não vejo um futuro em que ele saia desse contexto. O que eu vejo é a gente aumentando a capacidade desse cara de maneira exponencial, né? Tirando dele aquelas atividades super repetitivas, com pouco valor agregado.
te dar alguns exemplos, né? Quando a gente começou esse movimento, lá em 2015, um dos primeiros passos foi a parte de lead generation, né, de geração de leads. A MRV é uma empresa muito digital em relação a isso. Desde 2010 que a gente já tem essa esteira de geração de lead pelo site, usando ferramentas da Google, Facebook, enfim. Para você ter uma ideia, hoje em torno de 80% dos nossos leads nascem no site, né, de maneira digital, né? 80% das nossas vendas acabam nascendo por aí. E nessa época, como é que era o processo? Eu tinha lá o site, mrv.com.br, você pode até testar isso. Se quiser comprar um imóvel também, fica à vontade. A pessoa entrava lá, olhava a vitrine, escolhia a unidade, e aí tinha um lugar lá que estava escrito chat 24 horas. Clicava lá e realmente a gente tinha uma equipe aqui, 160 pessoas, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 360 dias por ano, com a única função de entender quem era o Ricardo, onde ele queria comprar um imóvel e encaminhar ele para o corretor. Esse processo, em torno de 5.000 contatos diários, gerando 2 a 3 mil leads, né, era muito repetitivo. Tanto que as pessoas tinham um Excel e atendiam vários chats ao mesmo tempo, copiando e colando. Prato cheio para usar programação de linguagem natural, usar um bot, né? Foi o que nós fizemos. E olha que interessante, né? A gente tinha, por isso que é legal usar o OKR, né? O OKR. A gente colocou como objetivo aqui, eu me lembro, 3 coisas, né? A quantidade de leads, produtividade, o custo, né? A quantidade de pessoas envolvidas, né? E o NPS do cliente, o quanto que o cliente gostava do processo, né? E nessa época a gente tinha bons indicadores, a gente tinha em torno de 25% de produtividade, ou seja, cada 100, 25 ia, né? A gente tinha um custo aí dessas 160 pessoas, né? E a gente tinha um NPS na casa de 20 a 30, que também estava bom, indicava que os clientes estavam satisfeitos com o canal. Não era o que a gente queria, né? A gente quer sempre 70, 60, 70, mas estava bom. Fizemos todo o processo, modelo ágil, OKRs, MVPs, enfim, 1 ano e pouco aí para virar a chave, né? OKRs, 1 ano depois, né? É claro que a gente continuou crescendo, né? NPS, principalmente depois que a gente colocou a conexão com o WhatsApp, o pessoal gosta muito, saiu de 25 para 70. Produtividade, de 20 para 60, 65. E por quê? Porque a gente pegou uma parte das pessoas e passou a trabalhar a repescagem, né, que é alguma coisa que o robô não fazia. E o NPS também está nessa faixa de 60, 70. Olha que bacana. Você usou a transformação digital para fazer algo que... detalhe, e a equipe reduziu bem mais do que pela metade. Então, você teve uma redução do custo, você melhorou a experiência do cliente, você aumentou a produtividade. Isso escolhendo uma parte do processo que realmente era mais mão e menos cérebro, né? Depois veio a pandemia também. A gente entrou a pandemia festejando o primeiro contrato digital. E existia um paradigma aí, né? Pô, o cara vai assinar um contrato digital no DocuSign para imóvel, é o bem, talvez o maior bem da vida dele. Nós trabalhamos classe econômica, né? O pessoal também não tem tanta destreza digital, aquelas crenças limitantes que a gente sabe que existe no processo de transformação digital. Entra a pandemia, em 3 meses, a gente sai de 1 para 99% dos contratos. Hoje gira praticamente 100% dos contratos são digitais, né? Só a redução de papel você não tem ideia, porque cada contrato tinha... Para fechar um contrato, normalmente são 3. Nós estamos em 160 cidades. Eu tinha que mandar esse contrato fisicamente para cá. Aí tinha greve de correio.
outro paradigma quebrado. E para o corretor, isso não agrega tanto valor, né? Aliás, não agrega nenhum valor ele ficar intermediando impressão e assinatura de contrato. Melhoramos a experiência do cliente, reduzimos o custo, aumentamos a velocidade. Crédito digital foi a mesma coisa. Então, o que eu estou entendendo? Que vender um imóvel de maneira digital não é vender um imóvel de maneira self-service. O pessoal confunde um pouquinho, né? Na verdade, vender um imóvel de maneira digital, e nós construímos a nossa plataforma de venda digital muito dessa maneira, né? A gente, de novo, olhamos lá no Uber, né? Então, hoje a gente tem uma camada de jornada de venda digital que é semelhante ao aplicativo do Uber, que faz o contato do motorista com o cliente e do motorista com o Uber, né? Então, você faz a analogia aí com o cliente com o corretor e o cliente com o MRV. Isso está numa jornada. E embaixo eu tenho uma plataforma do motorista com o Uber, né? Que é no corretor com a MRV, que a gente ajuda a facilitar o processo de venda. Eu entendo muito dessa forma, tá, Ricardo? Eu acho que a gente não pode pensar na transformação digital como uma alternativa de automação de tarefas para a eliminação do indivíduo, né? Eu enxergo a transformação digital como um processo onde você agrega experiência na jornada, reduz as atividades que são repetitivas, reduz ou elimina, né? Ou de pouco valor agregado, né? E amplia, né? Amplifica a capacidade daquelas de alto valor agregado. Hoje, por exemplo, a gente já está olhando, por exemplo, como eu coloco o corretor certo para o cliente certo, né? Fazendo um match aí de a unidade ideal para o cliente ideal, corretor ideal. E aí você usa a inteligência muito a favor de quem está vendendo. Nossa, sensacional, hein? Tremenda aula. E eu também concordo. Eu acho que quando você melhora a experiência do cliente, né, elimina as tarefas repetitivas, não é automação que você simplesmente otimiza a TI. É uma mudança cultural com pessoas, mindset, times ágeis, como você falou, e pensar sempre nessa como mudar, né? Como é a jornada, eu crio uma experiência bacana para o nosso cliente. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta Acabei que não falando sobre o NFT e sobre o blockchain. A gente está usando algumas coisas, principalmente na linha de tokenização, algo que ainda está por sair do forno aí, mas eu acredito muito nesse movimento. Tá? O metaverso acho que vem muito associado ao decorado virtual. A gente já Uhum. tem o decorado virtual desde 2017, 18, substituindo o decorado físico. Mas desculpa te interromper, mas o metaverso vem muito nessa linha, tá bom? Não, não tenho dúvida, e a tokenização das escrituras vão acontecer, né? Com certeza vai ser mais um passo digital. Eu quero voltar fazer uma pergunta que é muito importante, né? Conselho de administração. A gente sabe que os conselheiros, né, normalmente não têm muita experiência em tecnologia. E às vezes é difícil convencer o conselho para fazer uma transformação digital. Aproveitando a MRV, que conselhos você daria para que convença o conselho de administração para que a transformação digital é importante e que seja foco na pauta deles para que essa estratégia aconteça de fato? Eu acho que é ter uma estratégia digital que não. Eu acho que no Brasil teve muito modismo, Ricardo. A gente viu muito projeto de transformação digital sem ter uma vocação digital por trás, né? Eu acho que ter uma estratégia bem estruturada, né? E aí sim a diretoria executiva, né? Nós tivemos muita sorte aí porque os nossos presidentes, a diretoria executiva tinha bastante esse mindset, ficou muito claro esse modelo de transformação digital, que ajudou demais. Agora, a gente teve um movimento também em termos de conselho de administração, que eu vejo algumas empresas fazendo, foi trazer pessoas
do mundo digital para o conselho de administração. Hoje a gente tem o Silvio Meira, por exemplo, no nosso conselho de administração. Ele é uma das pessoas aí mais respeitadas aí dentro do mundo de transformação digital e ele contribui demais aí com essa discussão. Eu acho que é as duas coisas. Eu acho que a aproximação de pessoas que tenham, eu acho que cada vez mais vão ter pessoas com essa característica no conselho. E do outro lado também eu acho que ter uma vocação digital bem estruturada ajuda, né? Não fazer a transformação por moda, né? Fazer a transformação realmente por estratégia. Sem dúvida. E são dois bons conselhos, né? Justamente ajuda bastante. Deixa eu perguntar como é que vocês analisam, eu entendo que vocês estão sempre inovando, né? Maior, atuam em 160 cidades e agora estão abrindo um braço nos Estados Unidos. Como é que está sempre inovando? Como é que é analisar a disrupção e a concorrência para que a disrupção de outras empresas não acabe acontecendo com a MRV, né? Vocês estão sempre saindo na frente, né? Fazendo a diferença. Mas é bastante prudente olhar a concorrência, né? Algumas vezes a gente usa até o ecossistema, né? Faz parceria com o concorrente para entregar uma solução. Algumas empresas fazem isso. E, por outro lado, é importante estar olhando a disrupção para que você não acabe aí sofrendo uma perda de mercado, né? Como é que vocês analisam isso? Eu acho que a MRV ela é uma empresa inconformada por essência, sabe? A gente sempre está comparando, se comparando com os outros, né? Nos comparando com os outros, né? E ao mesmo tempo a gente aprendemos duas coisas, né? Primeiro que se a gente achar que nós somos melhores que todo mundo, a gente vai perder rapidamente. Então, nós somos desafiados constantemente a olhar para fora e ver o que lá fora está sendo feito melhor do que aqui dentro, né? Em todas as áreas, não só na tecnologia. Esse é um desafio constante da companhia. E o segundo, e acho que isso em função, inclusive, do grupo ter hoje uma diversidade, né? Você pega o Banco Inter, você pega a Log, né? São empresas de outros segmentos, né? A gente está acostumado a olhar outras empresas de outros setores, né? E aí a gente começa a se comparar com empresas que estão passando ou passaram recentemente por disrupções gigantes, né? Pegar o setor bancário, por exemplo, né? E a gente tem aprendido muito com ela, né? E hoje, por exemplo, a NRV ela está cada vez mais industrial, então é natural a gente comparar com empresas manufatureiras, né? E buscar lá experiências, por exemplo, de supply chain, de indústria 4.0, né? Que para muitos pode não fazer sentido para uma indústria de construção, mas que para a gente faz total sentido aprender com os outros. Eu não tenho dúvida, até mesmo na nossa carreira profissional, né? Você fazer conversas com pessoas de outras áreas, né? Fazendo essa analogia, a mesma coisa para as empresas, né? Por que você vai fazer reuniões somente com o seu time, né? É importante fazer empresas de outros segmentos para que você tire outras ideias, né? Super válido, super rico fazer isso. Você Eu falou. tenho desculpa só te interromper, eu tenho um, um conhecido meu, né? Ele foi até meu padrinho de casamento, um senhor simples, né? Ele costuma dizer o seguinte: se eu vou na casa do meu compadre e só ele fala, eu fico triste porque só eu que aprendi. Eu acho que é esse ensinamento que a gente tem que ter, né? Se você hoje estando aqui, eu estou aprendendo com você em qualquer lugar. Eu acho que você tem que estar sempre com a mente aberta para aprender com os outros, né? A gente às vezes tem a soberba de achar que já sabe tudo e aí que a gente começa a ter problemas, né? Mas desculpa te interromper de novo aí, Ricardo. Não, imagina, esse é um bate-papo, é super importante você trazer seus pontos e não deixar passar, como o do NFT, metaverso, é sempre bom a gente
aprender, como você está dizendo. Por falar em aprender, essa história de... Hoje a gente vive um gap de talentos, né? A gente vive um problema de duas formas, né? A primeira são os skills das pessoas que têm que mudar, né? Ou você troca seu skill, que é o skilling, ou o upskilling, né? Você faz um upgrade dos seus skills. Um constante treinamento as empresas têm que fazer, cria universidades dentro da própria organização para acelerar o treinamento das pessoas e, ao mesmo tempo, as pessoas, né, depois da pandemia, teve um movimento de que trabalham por propósito. E a gente vê um número grande de pessoas saindo das empresas por falta de propósito. Então, a gente vê um movimento inverso, né, que as empresas antes demitiam e agora a gente vê funcionários ou colaboradores saindo. Como é que é esse trabalho dentro da MRV? Ou seja, com tanta transformação digital que vocês fazem, com tanta inovação, é um processo para manter as pessoas engajadas, né? Porque precisa ter um time engajado, que a mudança, transformação digital é sobre pessoas. E como é que você faz para que eles estão em constante reciclagem ou treinamento para que eles não percam esses skills aí, ou se transformem, né? Excelente pergunta, Ricardo, e é o grande desafio. Ainda mais a gente mudou recentemente o regime de trabalho para o home office, né? Hoje eu tenho praticamente 90% do meu time que trabalha home office, né? Você fazer isso com o pessoal de longe é cada vez mais uma arte, né? Eu acho que a primeira, né, quando eu criei lá o framework de transformação digital para a MRV, quando criamos, a gente fez questão de colocar em paralelo duas verticais que eu considero essenciais, né? Uma de inteligência, né, de data analytics, né, de informações, para dar subsídios aí para todos os ecossistemas, e a outra de cultura, de pessoas, né? E a gente chamou para fazer parte integrante aí e permanente a área de desenvolvimento humano, né? Hoje a gente trabalha muito em parceria aí com o DH, né? Tanto para cuidar da questão da absorção das novas práticas provocadas pelos novos produtos digitais, né, dentro do negócio, quanto para tratar das mudanças na tecnologia e trabalhar essa questão das pessoas, né, seja através de desenvolvimento, formação, seja através de mecanismos de manutenção da cultura, né, que vem do propósito, mas também vem de criar novas alternativas aí para fazer essas pessoas ficarem mais perto, né, mais próximas, mesmo estando distantes. Hoje, por exemplo, você estava falando de metaverso. Uma das iniciativas do metaverso que nós estamos para colocar em produção agora é um digital twin do departamento de tecnologia, da área de tecnologia. Nós vamos ter aqui uma área, né? A gente está fazendo isso usando uma startup, né? Onde a gente vai representar exatamente a mesma estrutura de times que a gente tinha no mundo físico, agora no mundo digital. E uma coisa que eu percebi foi que a colaboração, a interação com as pessoas home office diminuiu radicalmente. Esse é um ponto para ficar atento, né? Quem viu aí o movimento das squads aí em 2015, 2016, lembra que a gente trazia todo mundo, inclusive o negócio, para ficar no mesmo espaço, né? E colocava uma série de ferramentas para representar evolução, colaboração, motivação. Hoje isso se perdeu um pouco quando você leva todo mundo para trabalhar no Teams, para trabalhar no Zoom, para trabalhar, enfim. A gente perdeu aquele momento do café, aquela conversa one-to-one do corredor. Isso a gente está tentando recuperar com o metaverso. E trazendo as pessoas de tempo em tempo para cá. Temos investido bastante em formação também. A gente tem uma parceria aqui com o Orb, que é foi um organismo criado aqui pela MRV, Localize e Banco Inter, né, para startups, mas também
A gente tem investido muito em formação de pessoas através do Orb. O ano passado, nós tivemos quase 100 mil bolsas aí para programadores através do Orb. Enfim, é um trabalho contínuo, tá? A gente foi muito desafiado aí, tanto pelas empresas fora de Minas, né? Fora de BH, quanto por empresas até Portugal, Estados Unidos, enfim. Tivemos algumas perdas em função disso. Novos tempos. E as empresas que exigirem, obviamente, vai ter que ter esse modelo híbrido, né? Porque hoje saiu uma notícia de que a Apple vai trazer os funcionários de volta 2 dias por semana e mais um dia a ser escolhido, né? Então, vai ser complicado as empresas que exigirem que os funcionários voltem 5 dias por semana, porque eu acho que isso não existe mais. As pessoas querem realmente ter essa parte família, né? E é importante. E é um desafio, velho. E como você bem colocou, é um desafio constante de pensar como que a gente vai fazer a diferença aí. Falando um pouco de startup, né, você falou que criou uma startup. Vocês usam muito, né, inovação aberta e essa inovação vinda das startups para tirar ideias e acelerar essa transformação, né? Usamos, até recebemos um prêmio recentemente aí, como a empresa do setor que mais utiliza de startups, né? Vem de encontro àquilo que eu comentei sobre não ter, de ter humildade de olhar para fora, né? E há muito que nós não somos uma empresa de software, né, Ricardo? Nós somos uma empresa de casa, né? E a TI, ela não é uma fábrica de software, ela é uma parte, né, dessa fábrica de casas, né, de sonhos que transformam o mundo, que é o nosso propósito, né? E em função disso, eu tenho percebido um movimento forte de desenvolvimento para Connecting the Dots mesmo, para low code, né? E eu tenho patrocinado muito isso, né? Já aconteceu isso com o BI, né? Com o Power BI e toda a parte de BI self-service. E na parte de desenvolvimento de software, na linha de Connecting the Dots, sempre que tem alguma coisa pronta no mercado, por que não usar? Vai acelerar, vai ter uma equipe dedicada para fazer isso acontecer, focada nisso. O nosso processo de transformação digital hoje, quem apoiou diretamente, né, são empresas, startups, né? A relação com o Orb, o Orb é um local onde tem várias startups, né? Hoje é um hub, foi muito forte, né? E várias soluções aí que hoje estão usadas na nossa plataforma vieram desse convívio harmônico aí que a gente estabeleceu com eles. A parte de inovação, como você comentou, é muito forte. A gente tem uma diretoria de inovação focada em inovação aberta, né? Rodrigo Rezende, que também cuida de novos negócios, então está conciliando essas duas coisas. O mundo novo, como eu comentei. Não dá para você fazer sozinho, não. Tem que estar olhando para fora o tempo todo. Eu tenho uma última pergunta, porque você deu uma aula aqui de transformação digital. Eu aprendi bastante. Obrigado. Tinha uma pergunta que é a história do 5G, né? A gente vê o 5G ativando em várias capitais do país, em várias cidades, e a gente fala da internet das coisas, né? Que vai acelerar porque os sensores transmitindo dados e vai gerar muitos insights, né? Inclusive, estava falando com uma pessoa do agronegócio, falou que o agro vai se fortalecer com isso. Quando a gente pensa, e você falando muito aí de que você criou esse ecossistema, né, do cliente na jornada, na experiência, então você vai ter dois movimentos, né? A internet das coisas fornecendo dados, né, e que as pessoas, de uma certa forma, vão ter tempo mais livre. Vou te dar um exemplo. Se eu começo a ter um sensor que transmite o que falta na minha geladeira para o aplicativo do supermercado que faz a entrega sem eu precisar ir ao supermercado, eu já penso o seguinte: primeiro impacto na indústria,
eu preciso do carro, eu preciso pagar um seguro, se eu faço isso Eu tudo. preciso do supermercado. Exatamente. Então, esse é o primeiro impacto. E o segundo impacto é no consumo, porque eu, com tempo mais livre, eu tenho, o que que eu vou fazer? Vou assistir um filme, vou sair, vou a um restaurante, vou jantar. Então, são dois impactos. O primeiro, propriamente dito, que pode ser positivo ou negativo, e o segundo, que é no consumo. Essa é uma oportunidade que as empresas devem buscar, ou seja, essa vantagem competitiva no momento que você tem mais sensores transmitindo dados com aceleração e ativação do 5G? Não tenha dúvida, Ricardo, mas eu ao longo aí desses poucos anos de estrada aí, né, só 30, né, eu vi vários movimentos, né, acho que você também, né, várias ondas aí, né, a onda da internet, né, a onda da mobilidade, a onda da inteligência artificial, a onda das plataformas, né? Agora a onda do Web 3.0 aí, com o metaverso, blockchain, enfim, né? E internet das coisas, né? O que eu aprendi, né? Que a gente tem que começar pelo porquê, né? Eu acho que olhar a tecnologia sem olhar o problema, você vai fracassar. Eu, por exemplo, aqui na MRV, já fiz várias tentativas de encontrar uma aplicação para IoT, né? Encontramos algumas coisas na parte de construção, segurança, né? Ainda não é um agente habilitador que fale para a gente, olha, isso vai resolver um problema enorme do cliente. Ainda não é. Mas a gente está muito atento aí não à tecnologia, mas você deu um exemplo excelente aí, ao que ela pode proporcionar de experiência ou de solução de problemas, né? A gente está buscando um problema para ser resolvido aí com o 5G. Para mim, hoje no Brasil, infelizmente, a gente tem que resolver um problema do 3G, do 4G, né? Porque eu pego aqui as nossas obras, elas estão normalmente situadas nas regiões mais afastadas dos centros. E, infelizmente, a gente vê uma dificuldade enorme. Eu acabei de colocar um app para verificação de qualidade online nas obras. A gente está em 168 obras. E boa parte delas não pegava a internet. Aí eu estou tendo que construir um módulo offline, né, para esses lugares. Eu acho que a gente vive um misto ainda de escassez e abundância, né? De um lado, a gente vê o 5G aparecendo nos grandes centros, e do outro lado, a gente vê escassez a menos de 100 quilômetros desses lugares que estão aparecendo 5G. A gente precisa resolver esse problema primeiro. E aí, quando eu resolver esse problema, com certeza o cara que está, o meu cliente que está lá na ponta, vai poder passar a ter problemas para eu resolver com o 5G. É. Agora, com certeza, para outras coisas, para a parte de e-commerce, como você falou, para a parte de carros autônomos também, que para a gente aqui, infelizmente, no Brasil ainda é uma realidade distante, é extremamente necessário. Sim, você falou bem, né? O problema do gap é entre o 5G e o 0G, né? Que tem lugares com 0G. Infelizmente, né? É. Legal. E é isso que é importante, né? Analisar a tecnologia, que problema ela vai resolver, porque senão você não consegue aplicar a tecnologia que nem às vezes eu ouço, eu quero estar no metaverso, mas para quê? Qual que é a sua estratégia? Qual que é o seu propósito? Está alinhado? Propósito, estratégia e tudo mais? É super importante olhar isso. Reinaldo, muito obrigado. Hoje eu estive aqui com o Reinaldo Sima, que é o CTO e CIO da MRV, e foi uma conversa super bacana, uma verdadeira aula de transformação digital. Obrigado, Reinaldo. Ricardo, muito obrigado aí pelo convite. Estou à disposição para outras oportunidades aí. Sem dúvida. Grande abraço. Abraço.